Tá gravando. Certo, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Boa tarde, certo? Na aula de hoje eu tenho planejado resolver a terceira questão da lista de expressões, tá certo? Ela eu já coloquei no intuito de abrir uma brecha para explicar como vocês trabalhariam contas, a simplificação de expressões onde vocês não sabem o valor das letras, certo? Então, ter uma ideia de como simplificar, ter a noção de somar, certo? Termos, somar os termos, fazer distributividade, certo? Que é a ideia dessa letra aqui, tá bom? E é isso, eu não vou me ater muito não vou me ater à primeira questão nem à segunda, porque todas as dicas aqui que eu coloquei é basicamente a explicação que eu daria se eu fosse resolver as questões, tá bom? A segunda questão, a ideia dela, como eu disse aqui, é só você substituir os valores. Você sabe o valor de x, o valor de y e o valor de z. Quando você substituir aqui, certo? Você troca o x por 2, o y por 8, você vai ter uma expressão numérica normal, a mesma. Quando você substituir os valores, você vai ter a mesma ideia da primeira questão. Então, não vou me explicar muito sobre isso aqui não. Se tiverem dúvidas, podem me perguntar se não entenderam. Mas na aula de hoje eu vou só me ater a resolver a terceira questão, tá bom? Simplifique as expressões algébricas. Certo, a primeira questão diz x vezes y mais z dentro do parêntese. Normalmente, pessoal, nas expressões numéricas vocês responderiam primeiro o que está dentro do parêntese e depois multiplicaria. Porém, nas expressões algébricas com letras, vocês não podem somar termos que não são correspondentes a eles mesmos, certo? Não são iguais. No caso, o y e o z não são iguais, então vocês não poderiam somar. A única coisa que vocês poderiam fazer aqui é fazer a distributividade, que seria multiplicar o x pelos dois valores, certo? Nessa questão aqui, a simplificação dele seria x vezes y mais x vezes z. Seria apenas isso aqui. Deixa eu pensar aqui num exemplo bem simples. 3 vezes 2 mais 8. Normalmente vocês responderiam essa questão aqui resolvendo o que está primeiro dentro do parêntese, não é isso? 2 mais 8, 10. 10 vezes 3, 30. Ok? Seguindo as regrinhas de expressões numéricas, vocês responderiam assim. Porém, vocês também podem usar a ideia de distributividade, que seria, você tem 3 vezes 2 mais 8 igual. Seguindo aqui o que eu mostrei para vocês, ó, que se o x está multiplicando dentro do parênteses, então você multiplica o x por y e o x por z. Seguindo essa ideia aqui, como se fosse uma propriedade, você teria 3 vezes 2 mais 3 vezes 8, certo? Lembrando que isso aqui vai ter que dar 30 também, vamos fazer o teste. Certo, 3 vezes 2 vai dar 6, mais 3 vezes 8 vai dar 24. 6 mais 24 dá 30, certo? A ideia de distributividade seria essa daqui, tá bom? Você burlaria um pouco a ordem dos símbolos, como diz os teoremas da expressão numérica, porém, tá correto aqui, ó. Se você fizer dessa maneira, se você fizer o 3, multiplicar todos os valores que estão dentro do parêntese. Deixa eu botar aqui menos 2. Vai dar menos 2 e aqui 8. Não, melhor. Isso aqui vai ficar confuso para vocês se eu fizer assim um em cima do outro. 10. Vamos fazer outro exemplo aqui. Vou botar 5 vezes 1 mais 5
mais 3, tá bom? Resolvendo dentro do parêntese, eu teria 1 mais 5, 6, 6 mais 3, 9, não é? 5 vezes 9 daria 45, tá bom? Vocês podem fazer o teste na calculadora de vocês. Porém, vamos usar a ideia de distributividade. 5 mais 3. A ideia da distributividade é você multiplicar todos os termos de dentro pelo termo que está fora. Então, ficaria 5 vezes 1 mais 5 vezes 5 mais 5 vezes 3. Fazendo o produto deles, eu teria 5 vezes 1, 5, mais 5 vezes 5, 25, mais 5 vezes 3, 15. Quando eu somo eles, vai dar 20, 45. Tá vendo? A ideia de distributividade é essa. É o termo que está multiplicando. O termo que está multiplicando do lado de fora do parênteses, ele vai multiplicar todos os valores de dentro, certo? Você poderia resolver o dentro do parênteses, ou poderia fazer dessa maneira, fazer o 5 multiplicar cada um deles, certo? E aqui está expresso como se fosse uma propriedade. Essa daqui seria a resposta da letra A da terceira, tá bom? Próxima alternativa. Letra B. Nossa, isso aqui vai ser massa. Será que não dá pra copiar? Deu. Aí ficou suado. X ao quadrado x ao quadrado. Pronto, aqui pessoal, nessa questão é um exemplo de termos que são iguais e termos que são diferentes, e qual deles você vai somar com qual, certo? Nesse daqui, por mais que todos eles sejam x, deixa eu ver se não ficou igual não. Por mais que todos eles sejam x, tá bom? Ainda assim, tem termos que são diferentes entre eles, certo? Aqui, existe os x que são elevados a 1 e x que são elevados ao quadrado, tá bom? A ideia de simplificar essa questão aqui é você somar os termos que são iguais. Os termos que são iguais aqui são esses 3x e esse x ao quadrado. Rapidinho. Vai ser 3x mais 2 x ao quadrado. Essa aqui seria a simplificação. A ideia é você contar quantos termos x tem, elevados a 1. Tem 3x, então você vai escrever o 3 na frente do termo que se repete, tá bom? Isso aqui parece potência, mas não é não, é só a soma de termos. E você vai ver o x ao quadrado, os termos que estão elevados ao quadrado. Aí vai ficar 2x ao quadrado. Mas cuidado, viu pessoal, se tivesse, um exemplo, se tivesse mais y mais y elevado ao quadrado, mais y elevado ao quadrado, vocês não iriam somar o y com o x, tá bom? Letras diferentes significam valores diferentes, então vocês não poderiam somar eles, vocês não poderiam somar o x com o y. E também não poderia somar o y ao quadrado com o x ao quadrado. Por mais que eles estejam com o mesmo expoente,
eles continuam sendo valores diferentes, tá bom? Acho que ficou clara a ideia. Eu vou fazer aqui um exemplo com números, que particularmente eu acho que sempre fica mais claro quando você usa exemplo com números. Vamos pegar aqui a ideia, a mesma coisa que a gente fez na letra A, tá bom? Vamos lá. Números pequenos para facilitar a conta. 2 mais 2 mais 2 mais 2 elevado ao quadrado. Nossa, isso aqui, deixa eu ver. Pronto, Ctrl C, Ctrl V, 2, pronto. Mesma coisa que está aqui em cima, só que agora expresso em números. Eu vou mostrar para vocês porque, tá bom? Vocês não vão poder somar termos que são diferentes na questão do expoente. Eu vou mostrar para vocês porque vocês não podem somar o 2 com o mais 2 ao quadrado. Isso fica meio evidente, né? Fica meio evidente porque se você tem um número e uma potência, você tem que resolver primeiro a potência, ok? Aqui, a gente vai ver que tem 2 mais 2 mais 2. Então, significa que o número 2 está sendo somado 3 vezes com ele mesmo. Então, pode ser expresso da maneira 3 vezes o número que está se repetindo, o 2. Mas, a gente vê que o 2 ao quadrado está se repetindo 2 vezes. Então, ele pode ser expresso como 2 vezes o termo que está se repetindo. Tá bom? Igual. Aqui você faz a multiplicação, a potência e depois multiplica. Primeiro esse daqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Tá bom? Ok. Agora eu vou resolver somando eles de maneira normal. Ctrl V mais Ctrl V. Pronto. Aqui eu fiz como é que eu diria? Isso aqui é como se eu estivesse tirando em evidência, tá bom, pessoal? Estivesse tirando em evidência os valores que se repetem, ok? Aqui eu vou resolver como se fosse uma expressão numérica normal. Eu vou começar pela potência, né? Seguindo a ordem de operação que eu expliquei para vocês. Vou resolver primeiro as potências, depois eu vou somar. Vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, tá bom? 2 mais 2 mais 2 mais 2 ao quadrado 4 mais 2 ao quadrado 4 igual 2 mais 2 mais 2 mais 2 4. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo. 2 mais 2 4, 4 mais 2 6, 6 mais 4 10, 10 mais 4 14. Tá bom, pessoal? Então aqui seria outra propriedade de expressões numéricas. Quando você tem termos que se repetem em uma soma, você pode expressar o número que ele tá, quantas vezes ele está se repetindo, e multiplicar o número que está se repetindo, ok? É como se fosse uma potência. Vocês veem lá, o número que está se multiplicando n vezes, aí você pega e bota como expoente. Aqui é a mesma coisa, você vai ver que repete 3 vezes uma soma, então você vai escrever um 3 vezes o número que está se repetindo, 2. Bem parecido. Então, vamos lá, próxima alternativa. Amanhã eu vou editar isso aqui bem direitinho para postar para vocês. Deixa eu ver. 4 minutos só. 4 minutos só, nada. 14. Eu vou parar esse.